Que a paz de Deus esteja sobre sua vida e seus familiares. Hoje o tema é oração. Então vamos começar orando? Senhor eterno Deus, Pai Todo-Poderoso ao Senhor, Deus, eu quero colocar, Deus, a vida das irmãs e dos seus familiares nas tuas mãos, Deus. Que possamos, ó Pai, a cada dia depender do Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor sempre está conosco, como a tua palavra nos diz, Pai, que a cada dia o Senhor anda conosco, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, a oração, ela tem vários aspectos, né? Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas físicos, emocionais e mental. Na realidade, o físico e o emocional acaba afetando o nosso mental, né? A gente não consegue ter um equilíbrio se a gente estiver passando por problemas físicos, emocionais. É muito difícil manter esse equilíbrio, né? E é nessa hora que nós, como cristãos, a gente se coloca diante de Deus, para que Deus possa nos ajudar a manter esse equilíbrio através da oração, né? O que nós podemos dizer sobre problemas físicos? Às vezes é dor que a gente sente, alguma dor no corpo, doenças que a gente tem que lidar, que muitas vezes leva a anos de tratamento, né? Traumas físicos, né? Às vezes ocorrido por algum acidente, alguma coisa que acontece no nosso corpo, né? E fora o emocional, né? Que hoje nós estamos vivendo uma época onde se fala muito sobre depressão, ansiedade, e hoje em dia crianças já estão tendo problema de ansiedade, né? Já faz tempo que isso tem acontecido, e a gente tem lutado, né? É ansiedade, é alegria, tristeza, são coisas que vêm que a gente muitas vezes, a gente ora, busca ajuda, amigos, psicólogo, né? Mas no final a gente sabe que só Deus, nos conhecendo do jeito que nos conhece, só Deus para realmente curar determinadas coisas na nossa vida. E só Ele é o Deus do impossível, que pode fazer até mesmo que os médicos não fazem. E a gente leva tudo isso diante de Deus, né? Mas hoje eu queria tratar sobre o poder da oração. Poder da oração. Não quero tratar somente alguns aspectos, eu queria falar sobre o poder da oração. O que Deus pode fazer, né? E aqui na palavra de Deus, em Tiago 5, capítulo 16, no caso da minha Bíblia, o último parágrafo fala: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então fala que nós, que somos justificados, né? Ou seja, Jesus, ele pagou um alto preço por nós, né? Ele entregou sua vida por nós. Ele nos torna justos através de Jesus. E isso faz com que a gente possa chegar diante de Deus, diretamente diante de Deus. E fala que a nossa oração tem poder. Ela produz algo quando a gente ora. Vai produzir alguma coisa, vai acontecer algo quando a gente clama a Deus, dentro do tempo de Deus, mas vai acontecer. E aí quando segue o texto vai falar sobre um homem que orou, o nome dele é Elias. Vamos ver o que o texto fala? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. O céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Elias, a gente não conhece muito bem a vida de Elias. Quando ele aparece lá no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, em Reis, na época em que Acabe, ele era rei do povo de Israel. E é ali que aparece Elias. Quando Acabe assume o reinado, Acabe, ele é um mau rei, ele não é um bom rei aos olhos de Deus. Primeiro, porque ele deixou Deus e passou a cultuar o deus Baal, que era um ídolo na época, né? E Acabe, ele aparece nessa época aí, que é o que fala ali. O que eu gosto de Tiago é que Tiago, ele detalha mais sobre Acabe. Quando a gente lê o texto, dá para ver esses detalhes que são tão importantes, de ver o poder da oração. Porque lá em Reis ele fala que ia ter uma seca sobre a terra e que só sobre a palavra dele novamente ia voltar a chover, né? E aqui em Tiago ele detalha que foi isso que aconteceu.
Ele orou, orou e parou de chover. Depois, ele orou novamente e voltou a chover. E fala que Elias, ele é pessoa como eu e você, justificados através de Deus, né? Nós somos justificados. E assim, a oração de Elias, olha o que Deus pode fazer. A oração de Elias e como a sua oração, né? Você tem acreditado no poder da oração? Você tem acreditado realmente quando você ora? Porque Elias, ele não estava influenciando, ou seja, não estava influenciando, não diria influenciando, ele não estava afetando somente a um pedido somente dele. O pedido dele afetou a uma nação. O que ele fez? Ele fez parar de chover sobre a terra. Gente, você já orou sobre algo que afeta uma nação, né? E Elias, ele fez um pedido que afetava uma nação. E nós, muitas vezes, parece que a rotina do dia a dia, né? Eu tiro isso de mim, né, irmãs? Eu tenho uma vida muito corrida, eu levanto muito cedo, sou dona de casa, trabalho fora, então eu tenho muitos afazeres. E muitas vezes isso tira o meu foco, o foco de Deus na minha vida, de tanta coisa que eu vou fazendo. E simplesmente, que é uma coisa tão simples, falar com Deus, muitas vezes passa despercebido. E às vezes a gente não entende porque a gente cai em determinadas situações, porque respostas não vêm, mas tudo por quê? Porque a gente esquece a importância que é de estar na presença desse Deus sempre, estar na presença orando, buscando o seu poder, né, sobre as nossas vidas. E é isso que Deus quer de nós, que a gente lembre de Elias, o que Elias fez. Elias, a oração de Elias afetou muito mais além. Então, vamos usar esse poder que Deus tem nos dado, que é o poder da oração, e clamar mais do Senhor, colocar diante do Senhor a nossa vida, a vida da nossa família, aquilo que você quer que Deus mude na sua vida, aquilo que você quer que Deus faça dentro da sua casa, talvez no seu bairro. Lembre do poder da oração, né? Isso apenas um homem orando. E quando a igreja ora? Né? Eu peguei um outro texto que fala sobre quando de uma pessoa somente orando, de quando a igreja ora, né? Vamos abrir em Atos 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Porque eu comecei assim. Aqui nós estamos falando agora do Novo Testamento, quando os cristãos estão sendo perseguidos, e o rei Herodes, na época, ele matou a Tiago, o apóstolo, um dos apóstolos. E o que Herodes percebeu? Ele falou, poxa, quando eu mato eles, o povo dos judeus se agrada de mim. Então eu vou continuar fazendo isso. Eu quero ficar bem aos olhos dos outros, mesmo tirando a vida de um ser humano, né? Ao ponto que a gente chega. E aí então, ele não parou. Ele prendeu a Pedro num cárcere. E a gente conhece bem essa história, né? Tendo feito no 4, Atos 12, 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, né? A 4 escoltas de 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados, em média 16 soldados, tudo isso para manter um homem preso, né? Um homem de bem, um homem que buscava pregar a palavra de Deus, um homem que estava disposto a morrer pelo nome de Jesus. Quantos de nós estamos dispostos a morrer pelo nome de Jesus? E para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E diz lá também no 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, enquanto Pedro estava preso, né, a igreja estava orando incessantemente por Pedro.
Vê que interessante? A igreja estava clamando. Gente, a situação de Pedro, não dava para ele sair daquela cadeia, daquele cárcere. Era impossível. Tinha soldados, ele tinha algema. Primeiramente, ele estava preso, né? Já começa por aí, vigiado, algemado, uma situação impossível aos nossos olhos. Mas como para Deus nada é impossível e nada foge do seu querer, é nessa hora que eu falo do poder da oração da igreja. Se a igreja orar com propósito, se a igreja tiver objetivos com propósito, Deus vai responder ao nosso clamor, irmãos. Porque olha o que Deus fez na vida de Pedro. Quem conhece o texto sabe muito bem. Deus mandou um anjo até o cárcere e Pedro foi libertado. E a igreja, que estava numa casa ainda orando por ele, nem acreditou quando ele bateu na porta. Nós estamos vivendo épocas muito difíceis, né? Nós estamos vivendo uma época assim de muita violência, nós estamos vivendo uma época de pandemia, estamos vivendo uma época muito difícil. Quando eu falo no poder da oração, eu não quero de modo nenhum tirar a soberania de Deus. O que eu quero dizer, Deus ele vai responder de acordo com a vontade dele. Mas a gente nunca pode orar por orar. A gente tem que orar esperando que Deus queira agir segundo o seu querer. É isso que eu quero deixar também claro. Que o poder da oração está ligado à vontade de Deus. Que não é porque eu quero que isso aconteça, isso vai acontecer. Seja feita a vontade de Deus. Mas nós temos que entender que quando a gente ora, a palavra diz que pode muito em sua eficácia. Tanto você individualmente e quando a igreja ora. A gente está vendo uma época de pandemia. Eu já ouvi gente falando, não, quando tiver que passar, passa. Não, a gente não pode achar assim. A gente tem que orar para Deus quebrar esse mal que está acontecendo. Não importa de onde que veio, como é que veio, a verdade é que tem pessoas morrendo, pessoas sendo levadas, pode ser por interesses, não importa. Mas tem pessoas morrendo. Então, Deus ele quer que a gente ore. E vamos orar para Deus acabar com esse mal, se for da vontade dele. Para que ele faça alguma coisa. A gente tem que orar, porque está trazendo muita coisa ruim a pandemia. Né? E a gente está vendo que o mundo, se tomar cuidado, daqui a pouco vai entrar numa recessão. Eu não sei o que está acontecendo aí fora, mas vamos continuar clamando pelo nosso país. Vamos continuar clamando pelo mundo. Né? O nosso trabalho é realmente acreditar no que Deus pode fazer. E Ele faz através de nós, quando nós clamamos ao Senhor. Eu queria agora encerrar, irmãs, deixando um testemunho de uma pessoa. Aguarda só um momentinho que eu já vou chamar. Agora a gente vai encerrar com esse testemunho, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E lembre-se, creia no poder da oração, porque Deus faz muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente pode imaginar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, como dizia uma música. Oi, boa tarde, irmãs. Eu tava trabalhando na Marisa, como alguns de vocês sabem, e eu comecei a ter muitos problemas psicológicos, estavam me afetando muito no trabalho, e isso começou a me desgastar, me dar vários problemas, e nesse período eu comecei a orar muito. E eu orava e falava pra Deus, eu não tô entendendo por que eu tô passando por isso, né? Era tão bom, era tão legal, e aí eu comecei a orar durante muito tempo. Eu fiquei em oração desde quando os problemas começaram a vir. E eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, faça a sua vontade na minha vida, me mostra pra onde eu tenho que ir. E no final do mês passado, eu recebi uma outra proposta de emprego. E graças a Deus eu consegui sair de onde eu estava. E aí eu fui pra essa proposta. E assim, eu não tava esperando. Foi muito assim, de repente. Foi no mesmo dia que eu fiz a entrevista, já me
me contrataram e eu não tava esperando. E eu fiquei muito feliz e ali eu vi a mão de Deus, porque às vezes a gente ora, 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 sem parar, por muito tempo, e às vezes parece que Deus não tá ouvindo a gente, parece que não adianta, quanto mais a gente ora, parece que ele nem, sabe, não tá nem aí. Mas não é verdade, ele tá aí, mas pra tudo tem um momento certo, e chegou o meu, assim, e eu fiquei muito feliz. Então, Deus, ele sempre escuta as nossas orações, ele nunca deixa a gente desamparado. Por mais que o problema seja grande, enfim, ele está ao nosso lado, está nos ouvindo e na hora certa ele vai te responder da maneira que ele quer, né, e da forma que é para ser. Mas é isso, continue orando bastante, porque Deus é maravilhoso. Beijo!